Vou falar que frio de novo agora no microfone. Que frio. Tá louco. Saudade da minha Bahia. Bom, assunto mais do que necessário, né, meninas? Tecnologia, telas. Eu vou convencer vocês, que imagino que já estão convencidas, mas vou convencer mais ainda do quanto aquele negócio está arruinando muitas coisas importantes do desenvolvimento dos nossos filhos. O mau uso de telas. E depois eu vou contar a vocês como fazer para diminuir o uso de tela com as crianças. Acho que o assunto telas é um assunto desconfortável de tratar, porque a gente está viciado em telas. Então, de repente, educar uma criança que tem falta de limite, colocar limite nela, que tem, sei lá, não quer tomar banho, isso, aquilo, é um assunto difícil de tratar e de lidar, mas não tão desconfortável quanto telas, porque quando a gente fala em telas, ameaça também o nosso conforto, ameaça os nossos malos hábitos. A gente está sendo exemplo péssimo para os nossos filhos, quando a gente está perdido em telas. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim também. É uma luta constante, porque as telas elas são feitas para prender a nossa atenção. Elas são planejadas, são feitas para isso, para prender a nossa atenção. Então, nossa atenção é presa mesmo pelas telas. E é uma luta constante, não só com as crianças, é uma luta constante com a gente. E o quanto esse vício que a gente desenvolveu em telas, porque vamos lá, quem de vocês está aqui sem celular no bolso? Acabou a palestra, vamos fazer o quê? Primeira coisa. Então, o quanto esse vício nosso com as telas piora muito mais ainda uma situação que já não está tão legal em relação à relação pais e filhos, mães e filhos. Pais e mães que trabalham talvez o dia inteiro fora de casa, ou que não têm nem paciência para lidar com a criança fica o dia inteiro na escola, depois atividade. O celular, o uso de telas, ele tem afastado mais ainda essa relação, afastado e complicado muito mais ainda essa relação. Quantas vezes você não está no celular e teu filho está lá e você está no celular e teu filho está lá e você está no celular? Então, o vício em telas, vício mesmo, se fala em telas, ele está atrapalhando em coisas talvez mais profundas do que a gente possa imaginar em relação ao desenvolvimento dos nossos filhos. A verdade é que a gente sai fazer uma viagem com os nossos filhos e está preocupadíssimo em tirar foto e colocar nas redes, e a gente está em um restaurante e a comida está demorando, e então o menino começa a encher a paciência, dá telas, porque é mais fácil fazer assim. A gente está num engarrafamento de trânsito. No outro dia eu fiquei com as meninas 5 horas, em 5 horas fizemos 60 quilômetros. Engarrafamento de trânsito. E eu fiquei pensando nisso, caramba, você está 5 horas para fazer 60 quilômetros para uma viagem que vai durar mais umas 8 horas. O celular salva, a tela salva. Dá o celular para o menino, para ele ficar assistindo alguma coisa. Para quê? Para eu não ter que lidar com ele. Imagina 5 horas dentro de um carro com uma criança de 4 anos de idade. Faz o quê? Dá as telas. É a saída mais... Por isso que eu digo que mexer com esse assunto mexe no nosso desconforto profundo também, porque talvez algumas coisas que eu vou falar vai deixar em evidência o quanto você usa as telas por conforto. Eu, às vezes, chamo as telas de babá eletrônica. A babá eletrônica, ela resolve. Até o ponto que, hoje, às vezes, você até pode reagir e dizer assim, mas não dá sem telas. Não dá, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer coisas. Meu filho está o tempo inteiro demandando atenção. Só que é uma bola de neve. Quanto mais o teu filho demanda atenção, mais você usa a tela como recurso, mais o menino precisa de atenção, porque a tela não vai nunca preencher. Nunca a tela vai preencher, até ela vai esvaziar, não preencher. Nunca a tela vai preencher o teu papel, a necessidade que ele tem da tua atenção ali. Então, você dá tela porque o menino não deixa você fazer nada, e aí
o vazio dele vai ficando cada vez maior e ele vai pedir mais atenção e você vai usar mais aquele recurso. Então, a realidade é que hoje em dia você tem uma criança de 4, 5, 10 anos de idade e no tempo livre que ela tem, o que ela vai querer? Telas. Eu fico chocada de ver, estou morando agora num condomínio que eu mudei para aqui, para São Paulo há pouco tempo, cheio de crianças, cheio de adolescentes, cheio de gente. Ou eles estão em uma aula de algo, aula de tênis, aula de futebol, aula de algo, ou eles estão nas telas. Você não vê adolescentes à toa na rua. Que coisa linda de se ver. Não vê. Estão nas telas. E se você vê um grupo de adolescentes à toa na rua, está cada um com seu celular. Talvez conversando entre eles. Já não há aquela vida, aquele diálogo, aquele contato, aquele olho no olho, se tornou denso, se tornou cansativo, se tornou sem graça, perdeu a graça. Viver a vida real perdeu a graça. E sabe por quê que isso acontece? Porque a tela ela foi criada mesmo para prender a tua atenção e ela te dá uma sensação de felicidade instantânea que na vida real você tem que ralar pra caramba para conseguir ter. Então, a criança está lá, rodando feed, ou você está lá, rodando feed. Ah, não gostei, passou. Ah, esse gostei um pouquinho mais. Legal. Ah, me cansou, passou. Deixa eu ver, não gostei. Aí o algoritmo vai ler, né? Ela demorou uns segundos mais nesse aqui, então mais desse aqui, mais do que ela gosta. Gostei. Ah, que legal, gostei. Quando você quer ver, você está com um movimento de dedo, tendo uma sensação de satisfação e felicidade, que para ter essa sensação de satisfação e felicidade na vida real, você tem que ralar para caramba. Então a vida se torna entediosa, ela é lenta. Então, a vida se torna chata. Quem de vocês não tem um filho que diz assim, não tem nada para fazer, que chato, eu só quero o celular, eu quero jogar um joguinho. Não, filho, mas tem tanta coisa para fazer aqui, olha que legal. Não, mãe, isso aí é chato. Por que isso aí se torna chato? Porque tem que ralar muito para poder conseguir um pouco da sensação de felicidade que o celular te dá fazendo só assim, ó. Só que, como eu falei, é uma sensação de felicidade. Não é uma felicidade real, é uma sensação de felicidade. Não é construída, não é trabalhada. Ela se esfuma o quanto dura 30 segundos, demora um vídeo. Ela se esfuma durante esses 30 segundos. Não é algo que fica para você. E isso é o pior, eu acho que a pior tragédia que está acontecendo com o uso de tela. Além de tanta informação que tenho na minha cabeça, assim, além da distanciamento entre mães e pais, a falta de lidar com teu filho, porque é muito mais fácil você colocar o teu filho na tela que você lidar com ele quando está chato, porque o almoço está demorando. Ou quando está enchendo a paciência, porque estão esperando ali 2 horas no aeroporto o avião que ainda não sai. E então o menino vai ter sede, vai ter fome, vai estar aborrecido, vai fazer coisa errada. Você tem que lidar com teu filho. Então é muito mais fácil você colocar uma tela e não lidar com teu filho do que você... Por quê? Porque para você lidar com teu filho, você tem que estar presente. E você quer estar presente ou você quer estar na tela? Porque assim, eu sou observadora de aeroportos, vício nisso. Observadora do aeroporto, que viajo bastante, então passo muitas horas no aeroporto sentada e observo. Está todo mundo com celular na mão, todo mundo com celular na mão. É raro ver uma pessoa que está observando um avião decolar. Talvez tenha uma pessoa observando um avião decolar, mas ela está gravando o avião decolar para postar. E depois ela vai ver se deu like e quem comentou. Então, é muito raro hoje em dia ver pessoas assim como a gente está agora. Sem celular, tem alguém me gravando? Agora tem alguém ali, ó. Olha lá, tá vendo? Tem um. Tem um fazendo isso. É muito raro a gente ter esse tempo de presença e de atenção. Esse tempo de presença e de atenção demanda de esforço nosso. Estar presente virou um esforço. Demanda de esforço. Então, quando você tem um filho ali, vamos lá, você foi num restaurante, a comida está demorando, o menino começa a ficar chato.
começa a bagunçar, começa a reclamar, estou com fome, falta muito, ainda falta, mãe, quando a comida chega? Começa a fazer coisa errada, porque criança quando não tem nada para fazer, começa a fazer coisa errada normalmente, criança pequena. Aí ela começa a te demandar presença, aquilo te esgota, porque você não está mais habituada a essa demanda de presença, você não está mais habituada a estar presente. A criança demanda presença quando ela está sem telas. Por que ela demanda presença? Primeiro, porque ela precisa. Segundo, porque ela, e isso que acho que é a pior tragédia de todas, a mais terrível, ela não sabe lidar com a vida real. Ela não sabe mais esperar. Ela não sabe mais se frustrar, lidar com a frustração. Ela não sabe mais construir o seu momento, a sua sensação de felicidade. Por quê? Porque o tempo de vida que uma criança precisa para se desenvolver, para aprender a lidar com a vida, ela está nas telas. Então, o almoço está demorando? Toma, filho, se entretém. Engarrafamento no trânsito? Toma, filho. Não aprenda a esperar. Não aprenda a se entreter com uma arvorecinha, contar arvorecinhas, contar quantos carros brancos passaram aqui, sei lá, as coisas que a gente fazia. Não aprenda a desistir e até adormecer de tédio. Não aprenda a lidar com a vida. Fique ali, sendo feliz. É uma sensação de felicidade que um sopro derruba. Não é uma construção de felicidade. Então, temos o que hoje em dia? Um resultado de quê? Sobretudo adolescentes incapazes de lidar com situações da vida real. Você fala para um adolescente, você não vai falar, mas um adolescente fala para outro, teu nariz é feio, pronto, ataque de ansiedade, crise, pânico, tirou uma nota ruinosa, caiu, machucou o joelho, não sei, vai dar um troço no menino, porque não tem mais habilidade para lidar com a vida real. O tempo onde o ser humano deveria se adaptar à vida e aprender a lidar com a vida real é na infância. Então, é muito ruim a gente usar telas? É muito ruim, porque a gente está ausente e porque a gente também está perdendo nosso tempo de vida. Mas uma criança é 1000 vezes mais ruim, porque você já se desenvolveu, no mínimo nossa geração, teve uma infância um pouco mais presente. Você já teve que aprender a lidar com a vida. Os nossos filhos, é o momento deles aprenderem. Então, uma coisa engaja a outra, porque eu vou te dizer, caramba, 0 telas. Você fica assim, coração na boca, como assim 0 telas? Sim, 0 telas para o teu filho. Filho pequeno, menor de 11, 12 anos de idade, 0 telas. Que necessidade a criança tem de ter uma tela? E aí você diz assim, a necessidade. Imagina o meu filho 0 telas. Eu vou ter que lidar com ele. E eu estou viciada em telas. A gente chega em casa cansada e o menino começa a demandar e você diz assim, peraí, eu preciso relaxar. E a tua ideia de relaxamento é ficar rodando Fiji. Você não está relaxando quando está rodando Fiji. Aliás, você está, pelo contrário, você está sobreestimulando. Você não está relaxando. É uma sensação de relaxamento. Então, por isso que eu digo assim que é um pepino mais difícil do que todos de desfazer, porque a gente está viciado em telas e a gente quer ter esse tempo de lazer fantasiado de lazer. A gente também desenvolveu intolerância, falta de paciência, falta de habilidade de lidar com a frustração, tudo que isso te leva. Então, quando eu digo assim, 0 tela para o teu filho. Você imagina o quê? Que caos, está louco, impossível. Mas nessa época, impossível 0 tela. O que eu vou fazer com aquele menino? Imagina, a gente já não sabe mais o que fazer com o menino. Se pensar em tirar telas, de tanto que as telas viraram um recurso na educação dos nossos filhos, no dia a dia. É a babá eletrônica. Só que é uma babá eletrônica que está roubando o tempo de vida, de desenvolvimento dessa criança. Ele fica 1 hora no celular, é 1 hora a menos de desenvolvimento. Porque ele não está se desenvolvendo nas telas. Ah, não, mas eu coloco joguinho educativo.
ele vai aprender muito mais entediado, olhando o cachorro, sentindo fome e indo até a cozinha pegar uma banana, do que com o joguinho educativo que você está colocando ali. As crianças hoje em dia, você diz assim, não, mas eu estou tranquila, porque ele está num joguinho, que ele está construindo uma casa. Ele não está construindo uma casa, ele está mexendo um dedo. Essa é a realidade. Com a ilusão que está construindo uma casa. É uma grande ilusão. Nossa, olha o que eu fiz, olha o desenho que eu fiz. Ele não fez um desenho. E hoje é tudo mágico, fica tudo lindo, né? Eu vejo minha filha tem uma tablet que ela faz uns desenhos, você diz assim, nossa, que desenho que ela fez. Quero ver fazer no papel. Eu quero ver ela fazer de verdade. Então, é uma tragédia muito grande. Por quê? Porque as crianças elas estão perdendo tempo e não tem tanto. 12 anos. Eu esperava assim, que com 12, 13 anos de vida, ele já tivesse assimilado muita coisa da vida, ele já tivesse se adaptado bastante, ele já tivesse aprendido, desenvolvido bastante habilidade para lidar com a vida. 12 anos de vida, que ele tem que aprender muita coisa, porque a criança nasce e não sabe nada de nada. Tipo assim, para ela ver uma folha mexer com o vento, e aquilo é absurdo para ela. Imagina, esse nível. Ela vai tomar banho e se molha, e para ela aquilo é uma sensação que nunca viveu na vida. Ela vai fazer cocô, e aquilo é uma coisa muito louca, muito estranha. Então ela tem que assimilar coisas que talvez a gente não percebe, porque a gente já sabe. Passou um carro e ele se assustou. E você diz, se assustou por causa de um carro. Caramba, ele se assustou porque nunca viu aquilo na vida. Que coisa louca, vum, um carro passando. Nem sabe que é um carro aquilo. É uma sensação. Então, é muito pouco tempo para assimilar muita coisa. A vida é uma coisa difícil de assimilar, tanto que a gente ainda é adulto e está assimilando constantemente. Eu vejo minha vovozinha com 89 anos de idade, às vezes faz umas reflexões que eu digo, caramba, 89 anos de idade, está fazendo reflexões ainda? Tá, é muita coisa para assimilar. E é esperado, no mínimo, que chegue na adolescência já com um pouco de ideia, já com um pouco de base. A infância, ela passa rápido, ela é muito curta e ela é muito intensa. É muita coisa para aprender, muita coisa para se desenvolver. Então, teu filho fica 1 hora, 2 horas com o celular na mão durante o dia. São 1 ou 2 horas de um tempo muito curto, que passa muito rápido, que ela tinha que fazer muita coisa, que perdeu. Não é a mesma 2 horas que você. Ela está se desenvolvendo. Você já desenvolveu muita coisa. Passa um carro, teu filho se assusta. Passa um carro, você entendeu, passou um carro. Para chegar a esse eu entendi, passou um carro, é muito tempo, é muita experiência. Então não é o mesmo valor 1 hora de vida perdida do teu filho olhando na tela que 1 hora tua. Não afeta da mesma forma. Ele está se desenvolvendo. Mas aí, para você liberar o teu filho, você diz assim, nossa, faz sentido, o que eu estou fazendo? Meu filho não fica... A Ivana fala 1 hora horrorizada, meu filho fica 4. Mas não vou falar, né? Porque imagina, vamos deixar 1 hora... Não, meu filho 1 hora, vou diminuir o tempo. Eu sei que não passa 1 hora, eu sei que passa muito mais do que isso. Vou diminuir o tempo, faz sentido. Só que para diminuir o tempo de uso de tela do teu filho, você vai ter que estar presente. E é aí que a gente se pega. É ali que a gente se pega. Porque que as telas estão consumindo o tempo de vida dos nossos filhos, o quanto elas estão deixando as crianças inadequadas para lidar com coisas simples da vida, como aceitar que eu quero e não posso ter. Aceitar que o almoço está demorando mais. Adolescentes, coitados. Eles ficam vendo ali a vida do outro. É uma ilusão aquilo. Eu gosto muito de observar. E eu gosto muito de observar assim, as famílias. Imagina, ela está num restaurante, a família lá, todo mundo junto. Com cara de... Porque o almoço está demorando, porque o menino já encheu a paciência, não botou a roupa certa, esqueceu do casaco. Aí ela falando assim, foto... Clique. Coloca lá no negócio lá, está todo mundo feliz. É uma grande ilusão, não é real. Os adolescentes, coitados.
porque eles acreditam naquilo que estão vendo, mesmo que você até fale e diga assim, não, não é assim a vida da menina que você está sentindo inveja, a menina que você está admirando tanto, não é assim. Tirou a foto, voltou para a cara de... instantâneo. Então não é nem a realidade que está acontecendo lá. Só que a criança, ela não percebe a diferença. Adolescente, ele não vai perceber essa diferença ainda, ele vai comprar essa ilusão. Então é um sentimento de frustração, de inadequação, você diz? Inadequação, de menos, eu sou menos. Olha a vida legal. As minhas filhas falam assim, nossa, o vizinho tem uma vida tão genial. Não, menina. Não é tão genial a vida do teu vizinho, diferente da tua. É a mesma vida. Todo mundo tem que lidar com problemas, com desconforto. Todo mundo tem que lidar com isso. Então, além de te dar uma grande ilusão de conquista de felicidade, porque você acha que ser feliz é arrastar um dedo. Lógico, você diz assim, eu vou tirar o celular do meu filho. Ivana me convenceu, fez sentido. Meu filho está perdendo tempo de vida, ele nem tem 12 anos ainda e fica horas no celular e ele tem que aprender a viver a vida. Então, eu vou tirar o celular do meu filho. Você diz assim, eu tiro o celular do meu filho e ele fica impossível. Ele fica impossível. Ele chora por tudo, fica pedindo o celular o tempo inteiro. Assim, é impossível. Então você pensa no teu inconsciente, não sei se essa palavra cai bem aqui, na Bahia cairia bem, safado, porque é um inconsciente que não é honesto. Você pensa assim, meu filho precisa de telas. Porque eu tiro, olha como ele fica. Eu dou, ele fica bem. Eu tiro, ele fica mal. Então, meu filho precisa de telas. Aliás, nossa família precisa de telas, porque a nossa família quer estar bem. Estou engarrafado 5 horas dentro de um carro e a gente quer passar um momento bem, tranquilo, em paz. Toma tela todo mundo. Porque se tira a tela, é o quê? O que acontece quando você tira a tela? Aparece a realidade. É assim que teu filho está. É como se você estivesse tirando o band-aid, o curativo, e vendo como é que está de verdade o negócio. Como se você estivesse tirando aquilo que está encobrindo, como é que está teu filho de verdade. A verdade é que teu filho está hiperativo, ele está chato, ele não sabe lidar com como se diz, não é insatisfação, com frustração. Ele não te obedece, ele não te respeita. Essa é a verdade. Você dá a tela e teu filho fica lindo, maravilhoso, bonitinho, sentadinho no sofá, sem um arranhãozinho, nada. Você tem a sensação de que ele está limpinho, seguro, protegido. Você tira a tela e vira o caos. Você diz assim, então, ele precisa tela para a gente poder ter um pouco de paz. Só que é uma paz ilusória. Porque assim que teu filho virar adolescente, você vai ver. Ali não tem como. Não é para assustar vocês com a adolescência, mas é. Porque aí você vê a realidade. Quando teu filho é adolescente e não se sente bem com ele mesmo, nem tem um buraco na autoestima. Não sabe lidar com a frustração de se olhar no espelho e ver que o nariz não é aquilo que ele esperava, que o cabelo não ficou como ele queria, que a menina chamou ela de feia, que o menino que ela gosta não dá bola para ela, não sabe lidar com a vida. Aí você tirou o band-aid e a força mesmo, não é você que tirou, caiu sozinho. Você se encontra com um ser humano que deveria ter algumas habilidades já com 15 anos de idade para lidar com sua vida e não tem. E aí você diz assim, não sei o que fazer. É que devia ter feito, era antes. Dá para fazer? Dá. Dá para recompor? Lógico que dá. Só que você recompor faltas na adolescência dá 100 vezes mais trabalho do que você ter feito na infância, quando era pequeno. É muito mais produtivo para uma criança estar dentro de um carro entediado, reclamando da vida, do que estar olhando na tela. É muito mais produtivo para ela. Aliás, é muito mais produtivo para nós estar lidando com nosso filho ali, porque um filho desconforta você, e no desconforto a gente cresce, não tem como.
Eu estava ouvindo ontem no Dia das Mães, as mães todas agradecendo o filho. A maior parte das postagens que eu vi de mães falando, elas falavam assim, nossa, minha vida mudou, é completamente diferente depois da maternidade. Meu filho só me fez crescer. As porradas, mas ele me fez crescer. É desconfortável, mas ele faz. Então, um filho que está presente, porque não está nas telas, porque a tela só vai levar ele para outra dimensão, que não é essa daqui. Aliás, é uma dimensão apressada, rápida, cheia de emoções, sentimentos, cheia de ilusão de que você fez, construiu, conseguiu alguma coisa. Quando ele está aqui na vida real, que é densa, lenta, custosa, trabalhosa, ele vai encher a tua paciência, não tem como. Ele vai pedir água, porque ele vai ter sede e vai perceber que está com sede. Ele vai ter fome, porque vai perceber que está com fome. Olha que coisas básicas. Mas sim, teu filho pode ficar 4 horas no celular e não percebe que está com sede. Nem que está com fome. Ele não percebe que existe. Então ele vai começar a existir. E ter um filho que existe dá trabalho. Porque ele vai ter sede, ele vai ter fome, ele vai estar entediado, ele vai botar a culpa em você. Mãe, não tem nada para fazer, tipo, resolve minha vida. Mãe, demora muito, ele vai perguntar 1000 vezes para você se falta muito para chegar na viagem. Falta muito, mãe. Está perto agora? Daqui a 2 minutos. E agora está mais perto? Você vai dizer assim, nossa, impossível lidar com essa criança. Impossível é você subir uma montanha, está frio, na neve, com fome, uma altura incrível. Isso é um esforço impossível. Agora, responder a teu filho, por que é tão chato e impossível lidar com aquela criança? Porque você também não quer estar presente. Porque é muito mais fácil você ter teu filho entretido, você estar viajando em qualquer outra coisa. Estar presente virou um esforço. Eu gosto muito de praticar isso. As crianças, eu aprendi com as crianças. O quanto eu estou ausente. Que a criança, se a criança está livre, leve e solta ali na tua frente, ela te desce para a presença logo. Logo vai fazer uma coisa errada. Logo vai pedir alguma coisa. Logo ela vai chamar a tua atenção. É muito difícil. Hoje em dia, estar presente virou algo raro. Então, sim, tira a tela e você vai ver. Tira a tela, tira o band-aid. Você vai ver como teu filho está. Ele não está assim porque você tirou a tela. Ele estava assim e a tela estava encobrindo como ele está. Então, se teu filho está impossível, é isso aí. É triste, mas essa é a realidade. Você tem um filho que está impossível. Imagina como ele se sente por dentro. Está na hora de recuperar. É o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos filhos. É um esforço redobrado, por quê? Porque para você ajudar o teu filho, lidar com teu filho, você vai ter que lidar com você. A tua vontade de ficar nas telas, a tua vontade de ficar ali. Eu vejo assim, por exemplo, tem regras muito simples que eu coloquei na minha casa é tudo adulto já, quase. A caçula e a Nara com 14, 15 anos de idade já. Mas tem regras que eu coloquei muito desconfortáveis. Telas na mesa não pode. É engraçado porque, tipo assim, 2026, parece que eu estou falando horror, né? Tela na mesa não pode. Oh! Mas sim, você vai num restaurante, onde você for, tela na mesa é o que tem. O menino está comendo batata frita e olhando o desenho. Ele não sabe que está comendo batata frita. Ele nem sabe o que está botando na boca. A atenção dele está toda ali. Ele nem sabe que está sentado com a família. A atenção dela está nas telas. Ah, mas se vai nascer não colocar tela, ele não come. E então ali vamos para outro assunto, desconfortável também. É que Ivana, ele só quer telas. Se eu não dou telas, ele não come. Se eu não dou telas, ele não... Assim, é insuportável, não vai. Ele só quer telas. Na verdade, é por ele que eu faço isso. Mas então aí vamos para um assunto desconfortável. De quem é a responsabilidade? Como chegou essa tela na mão do teu filho? Veio voando? Mágico? Plim. Não, você comprou, você deu, você deixou. Ah, mas Ivana, é que é impossível. Um dia uma mãe me disse assim, Ivana, meu filho é viciado em tela.
como é que eu faço para tirar? Aí eu olhei para aquela mãe e falei, você já pensou em tirar? Tipo assim, pega e tira. Ela me disse, não, mas aí o quê? Me conta. Aí ele vai chorar, ele vai ficar bravo comigo, vai ser um terror. Aí você vai ter que lidar com a ferida que já está lá. Aí você vai ter que lidar com a realidade. Teu filho não te obedece, ele está viciado no negócio, ele acha que você estragou a vida dele. Imagina, as crianças falam isso. Você estragou a minha vida. Você quer me ver sofrer? O tanto que a felicidade dele está nas telas. Ele não sabe construir felicidade aqui. Então você vai ter que lidar com teu filho. Tá, eu vou falar para vocês 3 coisas importantes na hora de tirar a tela do teu filho. Ou 4 coisas importantes. Primeiro, você define o horário, o tempo. Define um horário, um tempo, se você vai deixar o teu filho nas telas. Eu aconselharia zero tela. 12 anos de idade, zero tela. Mas, enfim, vamos lá. É aterrorizante pensar nisso. Como assim? Um dia eu publiquei um negócio no meu Instagram que dizia assim, eu aconselho zero tela para as crianças. Nossa, eu fui xingada do início até o fim por falar uma atrocidade dessas. Como zero tela? Está louca? Essa mulher não deve ter filho, eles falavam. É o absurdo dos absurdos pensar em ter um filho zero tela. Faz o que com a criança, então? Pô, o que a gente fazia? Tem que educar, tem que estar ali, tem que lidar com a criança. Então, define quanto tempo você vai deixar o teu filho na tela e em que momento. Sabe quando a criança fica o dia inteiro? Você diz assim, tá, Ivana me convenceu, então agora vou deixar meu filho 1 hora por dia de tela. Chega. Aí você diz assim para o teu filho, é 1 hora por dia. E o teu filho está o dia inteiro, mãe, posso agora? E agora, posso, mãe? Mãe, posso agora? Aí você, não, daqui a pouco, depois. Traz clareza para a criança, em que hora que ele pode? E não a hora relógio, hora real, hora visível. Assim que escurecer, depois do jantar, coloca uma referência clara para a criança. Então, quando o teu filho chega e fala assim, mãe, posso agora? Você diz, depois do jantar. É sempre a mesma resposta. Mãe, e agora eu posso? É só depois do jantar. Pronto, simplificou. Num momento a criança vai dizer, caramba, a minha mãe eu pergunto e é sempre a mesma resposta, é só depois do jantar. Então é só depois do jantar que eu posso. E então ele para de ficar o dia inteiro te perguntando se pode ou não pode, porque quando ele vai ter vontade, mas ele vai pensar, é só depois do jantar. Define o horário e coloca uma referência clara para a criança. Isso vai aliviar muita coisa. Segundo, se teu filho fica 4 ou 5 horas por dia nas telas, faz um tempo, podemos ser um pouco mais amorosos. É como se ele está viciado naquilo. Então vamos fazer um detox, como se diz, não sei se é detox, de forma regressiva, graduativa, isso. Gradativa. Espanhol e português são tão parecidos que eu falo tudo errado. Falo errado espanhol e errado português. Horrível. Então, vai tirando, essa semana tira 1 hora a menos, essa semana que vem 1 hora a menos. Não fale para o teu filho, eu estou tirando 1 hora cada semana. Ele não tem nada a ver com isso. Porque a decisão é tua, é você que tem que olhar, é você que tem que ver o quanto aquilo está afetando o teu filho e qual é o tempo que teu filho tolera. Tem criança que meia hora de tela deixa ela louca. Tem criança que tem mais tolerância, tem criança que tem menos tolerância. Então, vai tirando de forma gradativa. Outra coisa, prepara o ambiente. O teu filho não tem nada para fazer se não for telas. E isso se tornou algo tão comum e tão confortável que talvez o ambiente da tua casa é pobre para ele. Porque o menino chega da escola e fica nas telas, você não tem motivo para criar um ambiente para o teu filho, porque ele não tem necessidades. Então, seja gentil, prepare um ambiente para o teu filho. É muito desanimador a gente ir para um lugar onde não tem nada que acolhe a gente, não tem nada do nosso interesse. Então, já é chato sair das telas, é muito mais chato sair das telas em um ambiente que não tem nada de interesse.
Às vezes eu falo assim, eu falo para uma mãe, coloca uma mesinha, já pensou colocar uma mesinha com tinta, caneta? Sério, mas ele vai pintar e ele vai sujar. Caramba, coisa não pronta. O tédio é o caminho para a criatividade, sabiam disso? A criança diz assim, não tem nada para fazer. E você diz, realmente não tem nada para fazer. Não tente salvar o teu filho do tédio. Aí ele diz assim, mãe, o que eu faço? Não tem nada para fazer, me dá o celular. Celular não pode, só depois do jantar. Ou só depois do almoço, só depois daquela referência que você inventou. Mas é que aqui não tem nada para fazer. Tudo bem, não tem nada para fazer. Não fale isso para a criança, que é irritante. Você assim, não tem nada para fazer. E a mãe, tudo bem, não tem nada para fazer. Ai, que... Não, é isso mesmo, não tem nada para fazer, está tudo certo. O tédio, ele queima a desconexão que a gente tem. Por isso que é desconfortante, porque ele queima, ele arde por dentro. O que é tédio? Desconexão entre quem eu sou e o que eu faço. Eu já não sei mais o que fazer. Uma criança com 2 anos de idade, normalmente, não tem tédio, não sabe o que é isso. Porque o que ela é e o que ela faz está tão ligado que ela nem pensa naquilo. Ela viu e ela fez. Ela sentiu vontade e foi lá. Não para. Mexe na tomada, levanta um coiso, vive se colocando em risco. Por quê? Porque o interesse dela e o que ela faz não está desconectado. É uma linha reta, direta. Uma criança com 3, 4 anos de idade já desconectou. Não deveria ter desconectado, mas a gente ajudou também para desconectar. O que eu sou e o que eu faço são coisas diferentes. O tédio vai queimar essa distância aqui, ó. Nossa, aqui não tem nada para fazer. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Aqui não tem nada para fazer. Toda vez que ele diz assim, aqui não tem nada para fazer, está queimando um pouquinho mais. Queimando um pouquinho mais. Que chato, não há nada aqui para fazer, está queimando um pouquinho mais. Chega uma hora que a criança diz assim, caramba, aqui não tem nada para fazer. Sabe o quê? Eu vou fazer alguma coisa. Pronto, conectou. Por isso que dizem que o tédio é o caminho da criatividade. Na verdade, o tédio é o caminho da aproximação de eu sou, eu faço. É desconfortável? É. Dá para evitar? Não dá. Se você quer que teu filho se conecte com ele mesmo de novo, não vai dar para salvar ele desse processo. Mas não mata ninguém. Só queima mesmo um pouco. Então, crie ambientes que sejam um pouco interessantes para a criança. O que seria um ambiente interessante para uma criança? Coisas para fazer. Não coisas feitas, coisas para fazer. Você dá para tua filha a casinha, com a bonequinha, com tudo feito. Coloca coisas para fazer. A menina às vezes prefere a caixa que a casinha, porque dá para fazer algo com a caixa. Coisas para fazer. O ser humano, ele... Tipo assim, se eu te digo, vou resolver toda a tua vida hoje, você não tem que fazer mais nada, o que vai acontecer com você? Você vai se deprimir. Não tem nada para fazer, porque o que te faz levantar da cama, o que te faz mover, é quando você tem algo a fazer. Se você tem a vida toda resolvida, sem problema nenhum, nada para fazer, o que você faz? Então tem que haver coisas para fazer. Coloca materiais não prontos. Por exemplo, vou dar ideias práticas. Uma caixa de sucata, rolinho de papel higiênico, caixinha de café, saco não gostam tanto, mas assim, fitas, todas as coisas que seja não pronto, que dá ideias, que dá espaço a criar alguma coisa. Tesoura, colas, fitas, linhas, coisas não prontas. Lego que dá para construir. Tem brinquedos que você compra pronto que não está feito, que é para fazer alguma coisa. Em lugar de você comprar a bonequinha já toda pronta, às vezes vende até a bonequinha com a tinta para você pintar. Eu achei lindo esses dias de presente para uma criança um pijama que era para pintar. Lindo demais. Estava o pijama e a canetinha. Olha, virou algo para fazer. Então, coisas para fazer. Prepare o ambiente. Então, defina o horário que você vai deixar o teu filho. Coloque uma regra clara, como se diz, uma referência clara para a criança. Monte o espaço. Coisas para fazer. Prepare um ambiente onde ele tem coisas para fazer. E depois, assuma a responsabilidade. Não dá para dizer para o teu filho, eu já falei, 1 hora, chega, acabou. A responsabilidade de colocar
a ordem de desintoxicar o teu filho das telas é tua. Você diz assim, mas eu já falei, ele está lá no celular, mas como assim você falou e ele está lá no celular? Você precisa ser autoridade, você precisa assumir esse papel, porque a criança por si só, minha filha tem 15 anos de idade, sou eu que falo, chega, deu, não pode. Ela por ela não consegue. Aliás, eu tenho 45 anos de idade e eu preciso falar para mim, chega, deu, desliga, vai dormir. Agora não, larga esse celular. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro me mandando a mim mesma, me colocando ordem. Imagina uma criança. Ela não consegue fazer por si só. Não é culpa dela. Sabe o que ela fala? Nossa, você está viciado nessa porcaria. Você só quer isso, né? Você coloca a responsabilidade na criança de uma coisa que ele não dá conta e que foi feito pelas mãos de adultos para isso acontecer. As telas são feitas para viciar, pelas mãos de adulto. A mesma mão que comprou e colocou na mão dele. Não é responsabilidade dele. Não trate teu filho como vilão, como culpado disso que está acontecendo. Ela está viciada assim e ela só quer tela assim. Ela é capaz de estar na praia e querer ficar assistindo coisa no celular. Nossa, mas tudo que tem para fazer, você só quer isso? Sim, foi feito para isso. Ele só está respondendo àquele convite que a gente fez. Então, é a nossa responsabilidade. Não coloque a culpa na criança, a responsabilidade na criança. Não fique bravo com a criança. Eu sempre penso assim, cada vez que a gente fica bravo com a criança, ele não me obedece, ele é mal educado. Fala para você isso. Eu não ensinei a obedecer, eu não eduquei direito. Ele está viciado em telas, eu deixei meu filho viciar em telas. Fale para você isso. E atue sobre aquilo. É um grande pepino desconfortável, mas é necessário, sabem, meninos? Porque eu não sei a idade dos filhos de vocês, mas na adolescência dá para ver toda a falta que houve na infância. E dá para recompor, dá, mas não dá para recuperar aquilo. Era com 2 anos de idade que o menino tinha que aprender a lidar com a frustração. Ele não vai aprender com 2 anos de idade, mas ele vai começar a aprender com 2 anos de idade. A comida está demorando, eu quero e não posso. Era lá, não era com 15 anos de idade. Era lá que ele tinha que aprender a esperar, que ele tinha que aprender a lidar com aquilo, com aquele tempo que ele está entediado, a se conectar com sua criatividade. Era tudo lá, não era depois. Então, o uso de telas, mais do que todos os danos que ele faz, o pior de todo, ele está roubando tempo de vida, de desenvolvimento dos nossos filhos. Que dá para recompor, dá, mas não dá para recuperar. E é muito mais confortável, logicamente, ter um celular que te salva que ter que lidar com teu filho. Só que o celular, ele vai te dar a sensação que está te salvando. Mas, na verdade, o que salva de verdade teu filho é você lidar com ele. É você falar 1000 vezes, a gente já está quase chegando, filho. Ainda não chegou. Filho, é isso aí, não tem nada para fazer dentro desse carro. Ou inventar coisas para fazer dentro do carro. Sabia, filho, quando eu era pequena, o que acontecia? Nossa, as minhas filhas adoram viajar de carro comigo, porque aquilo vira qualquer coisa. Só nós 3 dentro de um carro, ninguém vê, ninguém escuta. Nossa, aquilo é uma loucura. É histórias, é músicas, é conversas, é interação. Os momentos mais... Acho que são os momentos... Nem diria os momentos mais preciosos, eu te diria, são os momentos que valem. Você é adulto agora, lembra da tua mãe, lembra do teu pai, do que você lembra? Aqueles momentos que ele estava presente para você, são esses que te marcaram. O dia que ele me bateu, ele estava presente. O dia que ele me fez passar vergonha, ele estava presente. O dia que ele me levou para pescar, o dia que ele me contou uma história do vovô, o dia que ele me deu, que eu dormi com ele, me deu um abraço. São esses momentos que vão marcar você, são esses momentos que constroem você. Então, o afastamento
que as telas têm provocado, além do tempo de vida da criança perder, é a relação com a mãe e com o pai. Ela está perdendo a relação, se relacionar com sua mãe e com seu pai. Está todo mundo lá em casa, cada um no seu celular. Está todo mundo no restaurante, cada um no seu celular. Está acontecendo a vida e você está no teu celular. E pior ainda, se você for uma mãe que já tem essa clareza e diz assim, tá, meu filho não usa celular, só pode 1 hora depois da janta, então durante o dia não usa celular, a verdade é que teu filho está ali abandonado e você está no celular. Ele está ali e você no celular. Eu coloquei regra, por exemplo, regra para mim mesma. Um filho se aproxima de mim, se é um filho que se aproxima de mim e eu estou no celular, não há escolha. Automático. E eles são adultos, Chega Luan, 25 anos de idade, abre a porta para mim, mãe, é automático. Eu largo o celular. Por quê? Por que eu botei essa regra tão rígida para mim? Porque eu sei a chance de me perder tão real. De falar para ele, peraí, tem um filho na minha frente e não tem celular na minha mão. Não tem como. Mesa, não tem celular na mesa. Não tem como. São regras duras para a gente mesmo, para poder preservar no mínimo esses momentos. Vamos viajar de carro, a minha filha adora, 14 anos de idade, ela quer celular, imagina, vai escutando música, assistindo, desceu um filme no celular, esqueça. Mas não tem nada para fazer, é isso. A gente vai fazer nada então. Está muito desconfortável, não? Vocês estão pensando no quê? Fala aí. Muito necessário. É o desconforto necessário, né? É porque é muito confortável mesmo ter o filho no celular. Você não tem que lidar com ele. Vocês querem fazer perguntas? Ah? Tem o quê? Sim. A minha filha, 14 anos de idade, tentou se infiltrar. Agora. Eu deixei ela ali agora. Ela me disse, mãe, você está indo falar das telas, né? Falei, tô. Ela disse, pelo amor de Deus, fala para eles que não precisa guardar o celular na escola. Falei, filha, eu não esperava outra coisa de você. É 1000 vezes por dia, celular não. É isso aí. Bom dia, gente. Vou ler aqui algumas perguntas que chegaram para a Ivana e a gente compilou aqui as perguntas por temas similares, tá bom? Ivana, a primeira pergunta chegou de um familiar de um pré-adolescente. Hoje a sensação é que o tempo passa mais rápido e o fear of missing out gera uma angústia, tanto para os adultos quanto para as crianças. Eu não estou conseguindo entender. Não está conseguindo ouvir? É por causa do eco e a minha dificuldade com a língua. Deixa eu... Melhora aqui? Melhora? A ver? Melhora? A pergunta aqui a pergunta do familiar do pré-adolescente é sobre aquela sensação de que o tempo passa mais rápido, do fear of missing out. Sabe aquela sigla usada no Instagram, do FOMO? Fear of missing out, que o tempo passa mais rápido e você está perdendo os assuntos que estão rolando na internet? Ah, sim. Pois bem, qual é a sua sugestão para lidar com esse tema entre as famílias, de que quem está fora da tela não está perdendo tudo isso que está passando, porque a sensação é de que tudo passa muito rápido? Mas é que assim, a sensação de que o tempo passa rápido. E que nós estamos perdendo muitas coisas. Nós estamos perdendo tempo. Perdendo muitas coisas, muitos assuntos. A gente fica com a sensação de que está por fora, porque rolam tantos assuntos na internet. E a sensação do adolescente e também do adulto é que ele está ficando por fora dos assuntos quando ele está fora das telas. Sim. E uma sugestão sua, como discutir esse tema em família? É que não é algo que, eu acho assim, que não é algo que se entende e se discute, é algo que se vive. Tira as telas, pelo amor de Deus. Deixa teu filho se entediar, deixa teu filho ficar fora para ver que não existe fora. Quando é como se a gente tivesse um copo cheio
de algo que não é real. Quando você cai na realidade, você vai sentir falta de se preencher daquela coisa não real. Quando você fica na realidade, você começa a perceber essa diferença. Sim, o tempo é mais lento, mas olha só, eu fui lá, eu fiz um exercício, eu conversei com alguém. É algo que se aprende vivendo. É uma mania que a gente tem de querer ensinar os nossos filhos falando. Que ele entenda. Não vai entender. Não vai entender. Um adolescente, você diz assim, mas filho, você não está perdendo nada. E ele olha para você e diz, estou perdendo sim, mãe. É lógico que eu estou perdendo. Mas filho, olha só que legal o que a gente está fazendo aqui na praia. É até irritante você falar isso para um adolescente, porque você não está entendendo, ele está perdendo sim. Eu percebo assim que a única forma que tem de se preencher da vida real é vivendo a vida real. E para viver a vida real precisa se dar esse tempo, se dar esse espaço. É impressionante assim, eu saio com minhas meninas, adolescentes as duas. Fazemos um passeio, sei lá, vamos na praia, vamos isso, vamos aqui. A gente volta cansado, satisfeito, cheio de história, cheio de... É só vivendo que você consegue ver essa diferença. Do que se tivéssemos ficado a tarde inteira olhando um celular. Mas é vivendo, não é pensando, entendendo. Ivana, a gente tem aqui uma outra pergunta, bem importante, porque nós temos aí na nossa comunidade, não só na nossa comunidade, famílias que optam por não dar o celular. Mas quando nós vamos para a escola, tem uma bolha. Né? Então tem família que dá, família que não dá. Sim. Aí tem o grupo de WhatsApp das crianças. Né? E tem gente que controla, tem gente que não controla. E a pergunta é essa, como que eu, que decidi não dar o celular, consigo gerenciar essa angústia da minha filha, do meu filho, que diz, mas todo mundo tem, meus amigos estão conversando, eles falam sobre isso e eu não tenho isso. Sim. É como, sei lá, minha filha tem 15 anos de idade, tem amiga ou meninas da idade dela que vão para festa, vão para a rua, bebem álcool, já transaram, sei lá, esse tipo de coisa. A minha filha não faz nada disso. Como eu faço para lidar com essa diferença? É o que é diferente. Para você é assim, para ela é assim. Mas uma coisa que eu aconselho sim, sobretudo para criança pequena, tipo 5, 6 anos de idade, está todo mundo falando do joguinho que ele joga no celular, é o assunto, né? E aí ele fica de fora. Parece que está todo mundo entendendo uma coisa que eu não entendo. Uma coisa que eu faria só para que ele não tenha tão pequeno essa sensação de não entender nada, tipo, o que eles estão falando? Mostra o joguinho, é assim, esse o joguinho, é assim que se faz, essas são as personagens, é assim que funciona, é sobre isso que eles estão falando. Mas mostra o joguinho, isso não significa deixa o menino jogar o joguinho. Só mostra para ele saber do que os outros estão falando, apenas isso. Mas às vezes, tudo que você fizer diferente do outro vai dar esse... Por que ele pode e eu não posso? Tudo, uma alimentação diferente, uma educação diferente, sei lá. Tudo sempre vai dar essa diferença. Então, às vezes você pensar que o teu filho está crescendo, excluído, fora de, porque não faz o que faz todo mundo, às vezes pode ser até uma desculpinha, assim, tipo, vou deixar ele porque todo mundo faz. Sei lá, 15 anos de idade, tem adolescentes que estão se drogando na rua. E fazem, e é isso aí. A minha filha nunca fez nada disso. E vive essa diferença, claro que sim. Tem uma outra aqui também, falando só para concluir, a gente não precisa inventar uma grande dor. Nossa, que grande dor. Porque como a gente lida com as coisas, a criança recebe. Se você diz assim, nossa, coitadinho, está sendo excluído, todo mundo faz e ele não, ele vai sentir isso. Não precisa fazer uma grande dor. Na verdade, a tua escolha de não colocar o filho nas telas é uma escolha de saúde. É uma escolha consciente, de saúde. É por ele que você está fazendo. Então, fique firme com a tua decisão. É isso aí. Acho que, emendando aí, a história vem para a escola, tem amigos que tem. Mas eu também vou para a casa dos primos, para a casa da família, e também tenho, os primos já têm acesso. Sim. E quando eu vou, como que eu me porto? Né? O que eu converso com meu filho antes, o que eu acabo fazendo?
Qual que seria a sua orientação? Eu sempre uso a força da família. Na nossa família, a gente não faz assim. Tipo assim, na nossa família, a gente não bate, não agride, não xinga. Os meus filhos vão conviver com a minha sobrinha, que xinga, briga e se falta o respeito com a mãe dela. E os meus filhos sabem que na nossa família isso não acontece e na família deles isso sim acontece. Vai fazer o quê? Aí, pronto, você vai na casa do primo brincar, são crianças pequenas, está todo mundo no celular. Acontece isso com a minha filha com 15 anos de idade, convida as amigas a vir para casa e as amigas na minha casa com celular. E a minha filha sentada olhando ela com celular. Mas assim, a gente não pode também, é difícil, mas a gente não pode também moldar o mundo para que nosso filho não sinta a diferença. É duro, é difícil, mas na verdade é o nosso filho que vai ter que aprender a lidar com essa diferença. E é isso aí, vai para a casa dos primos, está todo mundo no celular e fica chato conviver com os primos. Talvez então ele vai querer conviver com outras crianças. Pode ser, por que não? Porque os primos são chatos, ficam o dia inteiro no celular. É difícil, mas não, acho que o melhor para essas crianças não é serem protegidas por essa diferença, mas serem fortalecidas para lidar com essa diferença que é real. Eu mesma estou, sei lá, passo horas no aeroporto, sentada esperando. É uma realidade da Ivana, horas no aeroporto, sentada esperando. Não tem ninguém para cruzar um olhar, essa é a realidade. Eu me sinto sozinha lá. E eu preciso aprender a lidar com essa solidão, que se diz? É difícil, é triste, não é o ideal estar ali, ninguém cruza um olhar, ninguém fala bom dia, ninguém nada, um sorriso, alguma coisa. Eu estou ali sozinha, está todo mundo assim, ó. É aprender a lidar com essa realidade. Ou ele aprende a lidar com essa realidade, ou ele vai sofrer mais ainda. Ou então você vai dar as telas para ele entrar na mesma realidade. Agora, querer modificar todo mundo. Outra coisa boa, se junte com aqueles que têm um pouco mais a tua... Mas isso é para tudo, né? Que tem um pouco mais a tua linha. Vai lá, faça amigos que os filhos também não usam celular, façam uma piquenique. Mas querer mudar o mundo para salvar o teu filho da dor, da diferença... Eles vão ficar sem telas e ainda fortalecer, coitados. Mas é isso. É a diferença. Vai fazer o quê? Já trabalhei com mãe que dizia assim, nossa, meu filho não come açúcar, e aí levo no aniversário, o que eu faço? Coitado, todo mundo comendo doce e ele não. É isso aí, todo mundo come doce e você não. Vai fazer o quê? Comer doce? Eu que já estou quase virando vovô, falo, dá um docinho para ele. Poxa, você já está nesse jeito. Tem uma outra aqui interessante que fala sobre a questão da intimidade, né? Então, principalmente para adolescentes, fala assim, isso aqui é a minha intimidade, isso aqui é a minha privacidade. Quando ele tem acesso a telas e também a questão do WhatsApp. Sim. Né? Como que a família, né, tem tratado isso, como que ela pode se respaldar. Vai da relação que você tiver com teu filho. Se você não tem uma comunicação aberta com teu filho, não pode haver intimidade, não pode haver privacidade. Se você tem uma relação aberta com teu filho, então tudo bem ter intimidade e privacidade, porque você sabe do que está acontecendo com teu filho. Sei lá, minha filha chega em casa, eu sei pelo jeito que ela anda. Que foi, Nara? Como você sabe, mãe? É que você está andando do jeito de que algo aconteceu. Conta. Se quiser, conta, se quiser, não. Mas não há risco em ter intimidade. Quando você não tem uma relação de, como se diz? De confiança, de abertura, então é risco ter intimidade. É risco porque pode estar acontecendo algo muito sério que você não está percebendo. Eu percebo coisas bobas pelo andar da minha filha. Mas se você não tem essa relação com o filho teu, então pode estar acontecendo coisas muito sérias que você não está percebendo. Então, depende dessa tua percepção, dessa tua comunicação com teu filho. Uma criança pequena, logicamente não tem intimidade, mas não tem intimidade. Você dá banho nela, não tem intimidade. Não existe intimidade, privacidade. Os meus filhos, quando eram pequenos, eu sempre ensinei a respeitar o espaço do outro. Então, por exemplo, a minha filha vai entrar no quarto da outra, tem que bater porta, tem que perguntar, posso entrar? Eu entro. Não há.
Logo ontem me disseram assim, uma mãe que deixou o filho pequenino numa escola que não pode entrar. Não pode entrar. O professor entrega o filho, não pode entrar. Não vou deixar nunca um filho numa escola que eu não posso entrar. Não existe. Você é o guardião do teu filho. A próxima pergunta, ela está relacionada à TV. Se tela, né? TV é tela. Qual a diferença entre deixar o filho na tela do celular e deixar esse tempo na TV? Muito boa. A TV, você seleciona, tem controle, e tem um filme, início, meio e fim. Não é busca de felicidade. Ele vai ter que engolir a parte do filme que ficou chata. Ele vai ter que lidar com o sentimento de tristeza de não ter acontecido o que ele queria com o protagonista. No mínimo, pelo menos, ele vai ter que lidar com coisas que acontecem que não tem o controle de mudar. Quando é rodar feed, YouTube, buscar coisas, não gostei, passo. E o algoritmo está ali para te dizer do que você gostou. Mamãe dá para você. O que mais você quer? Isso, toma. Então, é uma falta de lidar com você mesmo. Busca satisfação e felicidade arrastando um dedinho. No filme, no mínimo, você vai ter que lidar com um monte de coisas que você não tem o controle, que você não escolhe, que você não pode sair daquela situação. É um pouco mais parecido à vida real. Tem uma questão sobre a questão do uso inteligente, né? Que tem a ver com a questão da curadoria do adulto, do que a criança pode acessar na tela. Como que seria isso? Nunca usar a tela ou poder usar desde que tivesse uma curadoria desse adulto? Eu não sei o que significa curadoria, mas assim, eu vejo Seleção. que a gente não está curada de nada. Esse que é o problema. Você diz assim, não, mas eu estou selecionando um joguinho educativo para o meu filho. Só que o problema é que você não está curada de nada. Então, você vai colocar joguinho e coisas com a desculpa de que ele está assistindo algo educativo para deixar o teu filho lá. A gente está num problema. A gente está num problema. Então, eu diria assim, que seleciona joguinhos educativos, coisas que você sabe que teu filho está lá, mas ele está aprendendo alguma coisa. Só que a realidade é que você vai usar isso como desculpa para deixar o teu filho num joguinho educativo. Estamos nesse nível de irresponsabilidade. Estamos nesse nível. Então, te dá uma certa satisfação. É que nem a mãe que me disse assim, Ivana, bati no meu filho. Peço desculpa. Falou, você está buscando um conforto. Eu estava no engarrafamento, deixei ele num joguinho educativo. Você está buscando um conforto. Posso? E se eu fizer assim, posso? E se for assim, mas educativo, é legal para ele. Assim, não existe nada mais educativo do que a vida. É muito mais educativo para ele lidar com o tédio do engarrafamento que lidar com um joguinho educativo. Aqui, acho que não tem mais, né? Aqui nós terminamos a questão das perguntas. Agora, Ivana, qual é, nessas suas andanças, o que você sente como maior aflição das famílias quando se fala em tecnologia? O que é muito recorrente nessa conversa? A crença de que é impossível, no 2026, educar um filho sem telas. Porque como é que eu faço se eu tenho que trabalhar? O menino não me deixa fazer nada. Eu preciso de tempo para mim. Como é que eu faço para fazer um almoço se o menino está ali vivo? Pedindo água. Claro. É que a gente quer cada vez mais ter filhos que não sejam criança. Não, mas é muito trabalho, o menino demanda. É isso aí. É que dá muito trabalho a demanda da criança quando você não se entrega a essa demanda, quando você luta contra essa demanda. Por isso que eu digo assim, você diz assim, nossa, meu filho está o tempo inteiro pedindo, perguntando, fazendo. É cansativo. Cansativo é você subir uma montanha de milhares de, sabe, na neve. Isso é esforço, isso é cansativo. Agora, você lidar com teu filho, virar e falar as coisas, por que se tornou algo tão cansativo lidar com pessoas? Lidar com crianças. Por que você precisa ir para outra, tanto fuga para outra realidade, para descansar de quê? Da realidade, porque a gente também está viciado em telas, a gente também está habituado a viver a felicidade constante
A gente também está habituado a conseguir construir uma casa com um dedo. Então, educar uma criança exige, dá trabalho, e o que mais exige de você é presença, e estar presente se tornou algo muito cansativo, muito difícil da gente conseguir fazer, porque a gente vive ausente. Viver o momento presente é algo difícil de fazer. E a criança, quando ela está viva, livre, solta, ela vai demandar a tua presença. Vai ter fome, vai ter ciúme da irmã, vai estar aborrecida, não vai gostar da comida que você deu, sei lá, um monte de coisas que vai acontecer. É vida, é vida. Mas a gente cada vez mais, e isso assim, eu observo que em todos os sentidos da vida, a gente cada vez mais quer ter uma vida que se pareça pouco com a vida. Que seja o menos vida possível. E o que é parecido à vida, você reclama. Ah, criança dá trabalho, mas qual ideia você tinha de que criança não iria dar trabalho? Não entendi. É lógico que criança dá trabalho, se ela não sabe nada. E ela depende 100% de você quando nasce. É lógico que dá trabalho. Nossa, eu não consigo dormir direito. Quanto tempo tem teu filho? 2 meses. Mas o que você estava esperando? Dormir direito? Então é mais cansativo a negação da vida e a expectativa de ter uma vida. Lembra a foto do Instagram? Todo mundo, é uma expectativa de ter uma vida que não se parece com a vida. E aquela negação é o que mais te cansa. Porque você está dirigindo no trânsito e o menino pergunta, falta muito? A única coisa que você tem que fazer é virar e falar, falta. Nossa, esse menino não para de perguntar se falta muito. Mas é tanta energia que você gasta em virar e falar, falta? Por que se torna algo tão cansativo? Porque há uma luta dentro de você. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar lidando com isso, eu não queria ter uma criança perguntando se falta muito. Eu queria poder viver, estar no meu mundo fora da presença. Eu queria poder estar nessa ausência, porque estar na ausência é muito mais leve, muito mais fácil do que estar aqui no momento presente. E a criança solta, ela vai te demandar para a presença, não tem como. Nossa, não acontece com vocês que, nossa, minha filha, cedo, ela acorda animada, eu acordo deprimida, ela acorda animada, cantando, faz um monte de perguntas. É um esforço tão grande para mim ouvir ela responder, é um esforço tão grande para mim estar presente ali. Às vezes eu mando calar a boca, falo, Nara, deu, não dá, eu estou muito ausente ainda. É um esforço. Em 24, nós tiramos o celular aqui da Castanheiras, o uso regular, enfim, antes da lei. O celular quê? O uso do celular pelos alunos foi 25, foi 24, né? 24 nós tiramos o celular, e em 26 nós tiramos o computador, uso regular também até o 9º ano. O que se percebe é que as salas que não têm uso contínuo do computador, elas têm mais ruído, claro, do que as salas que, né, no ensino médio, que nós temos ainda o uso regular do computador. Sendo a escola o segundo espaço de convívio, e você falou de interação, para nós é um desafio, né, ter, mas a gente percebe os ganhos. Assim, são visíveis os ganhos, né? Então, mas é uma regulação externa. E a gente precisa muito que isso caminhe para dentro das casas, para que eles também diminuam esse tempo, para que a experiência seja... Porque é assim, é o mesmo efeito que eu contava para você. Você tem teu filho ali, sentadinho no celular, no sofá, no celular. Tira o celular, o menino fica insuportável. Então, dá o celular. A mesma coisa acontece se você tem um filho em casa no celular o dia inteiro e na escola tira o celular, tem um monte de criança insuportável. É verdade. É muito difícil lidar com crianças que estão o dia inteiro no celular e vêm para a escola e na escola não pode ter celular, porque na escola o que vocês estão fazendo? Tira o band-aid. Tira o band-aid e entra na escola. Mas os recursos corporais que são introduzidos no momento de recreio tem ajudado muitas crianças a criar um repertório do que fazer. Lógico. Quando não tem. Mas é isso, vocês aqui estão lidando
com a ferida que vai para casa e se fere. E volta para aqui e se recompõe um pouco, e vai para casa e se fere. Então, o ideal seria o quê? Parceria, vamos lá. É igual a educação, você lida com um monte de criança, você lida com a educação que eles trazem de casa. Aqui na escola você lida com a educação que eles trazem de casa. Então, para ter mais qualidade de tudo, até prestar atenção na aula, aprender, não ter aquela frustração, aquela habilidade de vida, tira a tela em casa. Imagina fazer um evento na escola e pedir para que as famílias coloquem o celular num lugar e só peguem o celular depois do evento. Imagina. E que não tenham registros. Isso é um bom estudo antropológico, o que você acha? E é lindo porque ela fala isso como uma ideia absurda, né? Tipo, imagina fazer Olha, isso. Que legal. Vocês entendem ao nível que a gente chegou? Imagina eu ir para uma festa junina da escola da minha filha e não usar o celular a festa inteira, que loucura. Virou uma loucura. Você está na festa junina da tua filha, pelo amor de Deus, esteja presente, olhe para a tua filha, mas nossa, Vamos fazer? Essa mulher é incrível. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que se eu estivesse no teu lugar, mais da metade da escola já tinha ido embora, porque Ivana ia fazer tanta coisa tão bruta, imagina. A gente pode pegar um evento pequeno, não precisa ser uma festa junina. Um evento pequeno, um evento menos menor, tempo, tá vendo que amor a pegar cidade? partilha, né? Vocês pôs aqui? Mas assim, você está na aula de natação, levou teu filho para a aula de natação, 1 hora, não dá para você voltar para casa. Você leva ele, fica lá esperando e depois... O teu menino está lá na aula de natação e você não está vendo. Você está no celular. Você diz, porque é muito tempo, 1 hora ficar olhando para uma criança. É porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu quero ver o que você está fazendo no celular, se é tanta coisa que você está fazendo. Não é. É muita coisa, eu estou ocupada. Mentira, está rodando feed, vendo o biquíni da vizinha. Não é coisa para fazer que você tem. É muito mais produtivo, e aí eu vou te dar um interesse, porque eu vejo assim que o ser humano ele só funciona quando é um interesse pessoal mesmo. Você é generosa com os teus filhos, isso, aquilo, porque te interessa. Se não te interessasse, então vou te dar um interesse. Aquela hora que você está gastando ali na aula de natação, olhando para o teu filho, na adolescência você colhe o fruto. Aquela hora que você está na aula de natação, rodando feed, na adolescência você paga. Você paga. Toda hora de ausência que você tem, você vai pagar. Porque o teu filho é fruto daquilo, da tua completitude, da tua falta. Ele é fruto daquela relação. Você é a relação mais importante da vida dele. Você é um modelo de relação. Tudo aquilo que você dá, ou tudo aquilo que você não dá, você vai colher o fruto. E o fruto é teu. Aquele fruto convive com você, entendeu? Ele vai conviver com você. E é um problema que você tem para a vida. Dizem assim, filho grande, problema grande. Triste falarem assim, dessa forma. Isso é a prova de quê? De que aquilo que você plantou deu problema grande. Você garante que a educação, você me garante que a educação que você está dando para o teu filho hoje vai dar certo mesmo? Que você vai ter um adolescente com características adolescentes, mas um adolescente com a cabeça bem colocada, preocupado com suas coisas, responsável. Você me garante? Não sei, Ivana, na adolescência vamos ver. Então capricha, não deixe para o azar. Aquilo que você está fazendo hoje com teu filho vai ser o fruto. Não me diga depois, na adolescência, não sei o que aconteceu com esse menino. Do nada ele virou isso. Não foi do nada, foi construído. Talvez você não tenha clareza hoje de que aquela hora, na aula de natação que você esteve ausente, é o que impactou aqui. Esse é o resultado daquela falta. Aquele limite que você não colocou, que deixou para lá porque estava com preguiça, está aqui. Tudo aquilo que você fez para salvar o teu filho, resolver, mamãe faz, deixa, tudo bem, cansei, está aqui. Então não é do nada que ele virou aquilo. Ele é o fruto daquilo que você plantou. Tenha essa consciência. Por isso que eu digo, vou mexer no teu bolso agora, no teu interesse. Tenha essa consciência, porque quem vai lidar com aquele fruto é você. Entende? Você quer ter um filho assim, difícil de lidar?
cara fechada, irresponsável, respondão, agressivo com você, problemático. Você quer ter isso? Ah, não, ele é problemático porque puxou a avó. Não, ele é problemático porque você educou para isso. Tenha consciência de que aquilo que você está fazendo hoje é o resultado depois. Ah, mas ele tem caráter forte. Aprenda a educar um filho de caráter forte. Não é um caráter forte, um temperamento, alguma coisa que garante que vai dar ruim. Entende? Então, sim, às vezes você diz assim, nossa, meu filho está fazendo uma birra, não tenho tempo para isso. Tenha tempo para isso. Tenha tempo. Invista, vai lá, faz, porque depois você paga. E depois vira filho grande, problema grande. Eu não sei, eu sou uma mãe preguiçosa demais para plantar problemas para a minha vida. Imagina filho grande, problema grande, nossa, que preguiça. Eu quero me livrar dos meus filhos, não dá. 25 anos de idade, meu filho não precisa de mim só para dar um beijinho, um carinho. Já está, não dá. Mas 25 anos de idade não precisa de mim, eu só preciso um beijinho, um carinho. Com 2 anos de idade já estava lavando louça. Sim. Com 2 anos de idade já lavava seu pratinho, entende? Nossa, que sorte você tem, teus filhos não têm problema. Ah, não tem problema. Grandes problemas, são educados, são responsáveis. Que sorte. Eu olho assim, sorte. Eu tenho todas as memórias do trabalho que me deu construir essa sorte. Foram escolhas. Escolhas de estar ali presente, de dedicar, de fazer aquilo que não era o mais fácil para fazer naquela hora. Era muito mais fácil não educar. Era muito mais fácil não estar presente, era muito mais fácil deixar para lá. Só que esse tempo que você está se livrando agora, porque é muito mais fácil no trânsito colocar o teu filho com o celular na mão, ou na mesa colocar o teu filho com o celular na mão, você paga, e paga caro. E não vou nem falar do teu filho, que é quem realmente paga caro. Porque eu estou mexendo no teu bolso, no teu interesse. Então eu vou falar em você mesmo. Você paga e paga caro. E não é fruto da adolescência. Ai, adolescente. Virou adolescente, não sei mais como lidar, não sei o que aconteceu com ele. Se você não sabe o que aconteceu com ele, é porque você educou sem saber que aquilo que você estava fazendo iria dar um resultado. O teu filho não é resultado da sorte. Ele é resultado do teu investimento. Então, é um negócio sério, sabe? Toda falta vai ter um fruto. Toda falta vai ter um fruto. Aliás, toda falta a criança entende como um sim. A minha mãe viu, não falou nada. A minha mãe deixou. Ela entende como um sim, pode. Depois uma adolescente que sim pode. Sim pode. O que vinha na cabeça, sim pode. E não é uma tragédia o trabalho que os nossos filhos dão. É natural. A gente não nasceu assim. Ah, você quer ser um ser humano que escolhe. Ai, como educar um filho? Dá trabalho ou não dá trabalho? Não, Plin, não quero trabalho. Quero assim, não quero assim. Não, Plin, não quero assim. Não é tua escolha. É assim que é. É natural e você está pronta e feita para isso. Para passar o trabalho de educar uma criança. Por que aquele trabalho virou o bicho de 7 cabeças, a coisa difícil? Porque teu interesse está no outro lado. É outro trabalho, tua prioridade. É outra coisa, tua prioridade. Oi, Ivana. Queria te fazer uma pergunta. Quando a gente trata desse assunto, tela, atenção, pai, a gente sempre fala como se tivesse só um caminho. Eu tiro a tela, tenho que dar atenção. Eu dou atenção, né, não preciso dar a tela. Mas você não acha que o grande erro tá da gente ter cerceado a liberdade das crianças hoje? Porque a gente tem o quê? Ter tirado a liberdade da criança. Retirado a liberdade da criança? Tirado a liberdade. A gente dá menos liberdade para as crianças hoje, né? Então, a gente usa, na verdade, a tela como uma forma de controle. Então, quando eu dou a tela para a criança, eu dou o celular para a criança, eu estou controlando, porque ela está quietinha ali no canto dela. Eu vejo que, por exemplo, na minha infância, a gente tinha muita liberdade. Então, dava trabalho dentro de casa, a mãe falava o quê? Vai para a rua. Eu ia para a rua, porque eu tinha que deixar ela em paz dentro de casa para ela poder fazer a limpeza da casa, enfim.
Então, eu acho que a gente trata hoje esse tema como se a gente tivesse só um caminho. Se eu tirar o celular do meu filho, eu tenho que dar atenção. Se eu não tenho esse tempo de atenção, eu dou o celular. Mas se nós dessemos liberdade, mais liberdade para as crianças hoje... meu filho esses dias saiu da escola e foi caminhando para o inglês. Ele caminhou 5 minutos, mas ele faz esse trajeto sempre que ele vai para o inglês de perua. Minha esposa quase infartou, né? Porque ele foi sozinho. Só que ele não esperava que ela ia chegar mais cedo para pegar ele no inglês e ficou lá na porta. E quando ele chegou, ela estava lá. E ela quase infartou. Vivo. Né? Que as mães a gente, né? Então, exagerava. Por alguns minutos ele saiu da nossa linha de controle. Sim. Muito legal a tua perspectiva de ter o filho no celular é ter o controle. Olha que legal. Mas é uma ideia de ter o controle, porque na verdade você não tem o controle do que está acontecendo lá. Está bem descontroladinho lá. Mas você tem a ideia de que está no controle. Está aqui, meu filho, limpinho, não se machuca, nada, está tudo certinho. Então, mas a ideia, e muito legal a tua visão, a ideia que traz quando eu digo tira as telas e esteja presente. Eu não estou dizendo tira as telas e entretenha teu filho. Se responsabilize, entretenha, seja o palhacinho do teu filho, porque você tirou a tela e a culpa é tua, que teu filho agora não tem nada para fazer. Não é sobre isso. Legal você trazer esse ponto. Eu estou falando tira as telas e esteja presente para educar o teu filho. Mas não para entreter o teu filho. Deixa ele se entediar. Deixa ele passar pelo tédio para ele poder se conectar consigo mesmo, como eu conversei antes. Entende? É muito louco isso, porque a gente tem essa ideia, tipo, tirou as telas, agora eu devo pagar por aquilo. Vem, mamãe, faz, e fica ali o dia inteiro. E não só é insustentável, sino que não é o que teu filho precisa. Então, por isso que eu falei, tira a tela, fica presente, que não significa entreter o teu filho, mas estar presente para as necessidades dele e cria um ambiente saudável para ele se virar. Para ele, então, é aquilo que você falou. Muito bonita essa ideia. A tela controla, tiro a tela, dou liberdade. E aí, quando o filho fica livre, você tem que lidar com ele. Ensinar ele a ser livre, com ordem. Você vai ter que educar o teu filho. Então, tira a tela, fica presente e monta um ambiente. Você vai ter que educar. E eu penso que quando a gente faz isso, né, a gente tira essa liberdade da criança. Quando a gente fala do controle também das redes sociais, controle do celular... meu filho está com 13 anos. Meu filho entende mais de tecnologia do que eu e minha mulher. Lógico, eles nascem já assim. Se eu instalar, já sabe. Se eu instalar qualquer programa para controlar ele no celular, ele vai encontrar um caminho. Sim. Seja no computador, seja no tablet, ele vai encontrar um caminho. Sim. Porque ele entende muito mais que a gente. Sim. Então a gente procura não controlar. Não controlar controlando, né? De vez em quando dá sempre uma olhadinha, pega ali para ver o que está conversando. Mas eu acho que esse não é o caminho do controle. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução, né? Nós não estamos sabendo lidar com essa revolução, esse excesso de informação, não é de inteligência, excesso de informação, e nós adultos não sabemos fazer isso. Imagina as crianças, né? Mas eu acho que essa questão da liberdade, a gente não está deixando nossos filhos testarem a vida. Quando a escola propõe que os alunos... não tenham mais celular, por exemplo, Castanheiras fez isso muito antes de ser legalmente obrigado, ela só deu liberdade para as crianças, que as crianças hoje dentro da escola têm uma série de opções que não as telas. Então essa liberdade que a escola deu, uma liberdade controlada, porque está dentro dos muros da escola, essa liberdade a gente tirou totalmente dos nossos filhos. E deveria ter aumentado a mensalidade, porque tirou a liberdade, deixou as crianças livres e agora dá muito mais trabalho para eles. Pagar mais, Devia cobrar mais caro. Ó, tem que lidar com a criança ali no recreio, que bateu no outro, que se machucou. Tem que estar ali olhando para eles. Era muito mais fácil ter uma salinha cheia de puff, fofinha, com ar quentinho e celulares. Fechamos. Hã? Fechamos. Deu. Fechamos, deu. Fechamos. Tchau, meninos. Não. Se despeça. Me despeço. Bom, meninos, eu espero ter deixado vocês bem desconfortáveis, com todo carinho, mas vale a pena.
Ivana, eu não sei se eu já comentei com você que quando nós tiramos o celular das crianças, teve aqui um desespero, porque nós começamos a ter muito mais acesso à nossa enfermaria. Claro. Por isso que eu digo, o custo da escola, E menina. aí todo mundo falava assim, olha, não dá, esse negócio não dá, porque a enfermaria está lotada. E a gente ficou observando em que momento a enfermaria. Porque as crianças não sabiam mais cair. Não sabem mais usar o corpo. Não sabiam, não tinha o sentido da corporeidade. E isso passou. A enfermaria está tranquila, mas essas são as decisões e as consequências dessas decisões. Sim. Então, a enfermaria ia acontecer mesmo, porque eles não tinham essa consciência corporal. E nós, quando fizemos essa retirada, principalmente nos intervalos, no almoço, foi visível ter essa evidência, né? E as viagens é a mesma coisa, eles passam dias sem celular. E ninguém pede celular, ninguém fala de celular, porque a gente fala e cultiva a interação, né, que eu acho que é ampliar essas opções. É Então, voltar para a vida, meninas. Parar de achar que viver é absurdo. então, eu queria agradecer por essa conversa sempre gostosa, né? Gente, super obrigada por vocês Tem uma estarem reclamação ali de mão levantada. aqui. Perdão. Eu amo. Não, Mas não vão já tentar tá- que eu salve vocês do trabalho de educar os filhos. Isso. Vai, escuta, Ivana, para ver se entra na tua cabeça. Isso não vai acontecer. Sim. Sim, sim. Sim, ó, meninas, eu acabei de convencer a mãe de vocês de tirar o celular, ou diminuir o tempo, no mínimo, no adolescente. A culpa é minha? Sim. Qual é a reclamação? É que o que a gente está fazendo, né? Isso aqui é um ciclo. Primeiro é um alargamento da consciência daqueles que cuidam, que é necessário. E tem uma ação acontecendo dentro da escola. Só que isso tem um efeito mundial. Inclusive, a gente vai indicar um livro para vocês que fala exatamente para crianças menores e pré-adolescentes quais são os efeitos. Ele está muito bacana, né? Foi escrito pelo mesmo autor da Geração Ansiosa, não sei se vocês já tiveram acesso, mas é uma leitura super gostosa e nós vamos adotar no segundo semestre para os estudantes. E outra coisa que a gente vai fazer também para os menores é levar para assistir o Toy Story, que também vai falar de telas. Imagina, nós vamos reunir todo mundo e vamos para o cinema juntos. Porque não são palestras, são experiências que vão trazendo e colocando num outro lugar, né? Então, por isso que essa questão dialogada é tão importante, né, Ivana? E sempre bom ter isso aqui com você. Super obrigada aí pelo seu tempo. Muito obrigada, meninas, pela escuta, pelo convite.